O senhor Tiago Ledesma Mariano, para fazer uso da tribuna livre desta casa pelo prazo de até 5 minutos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, toda a comunidade aqui presente. Bom, eu sou o professor Tiago Ledesma Mariano. Estou aqui representando o Colégio Estadual Antônio Raminelli, com a presença dos meus alunos de uma oficina. É uma oficina que vem desde o começo do ano tratando sobre atualidades e visando o Enem. E o Enem ele cobra dos nossos alunos, na sua redação, uma coisa nova, que há alguns anos acontece, mas é de pouco tempo para cá, quem é do ramo da educação sabe do que eu estou falando, que é a nossa intervenção social. Então, como que o nosso aluno ele pode propor alguma coisa para mudar o meio que ele vive? E como uma das atividades propostas nessa oficina, nós convidamos os alunos para que eles viessem até aqui conversar com os vossos vereadores, pedir algumas coisas e informar outras coisas que estão acontecendo, que cabem ao âmbito do nosso colégio, mas especialmente à vida desses alunos. Quero pedir aos senhores vereadores que ouçam com carinho. Nós estamos constantemente abordando o que vocês falam aqui na casa, na sala de aula. De segunda-feira, eu e minha esposa, a gente assiste vocês toda segunda-feira, a gente faz o levantamento, leva as discussões para a sala de aula. A gente acredita muito no trabalho de vocês. A gente sabe que muitas pessoas que vêm aqui, vêm a fazer politicagem, agredir partidos, agredir pessoas. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que vocês ouçam o que esses alunos têm a dizer. São histórias bonitas, mas ao mesmo tempo sofridas. Vocês vão ouvir o caso de uma jovem, nossa, aluna da nossa escola, que é muito triste o que aconteceu com ela. Envolve uma série de problemas estabelecidos no município. São problemas que afetam eles. Sabe, são problemas que afetam a dignidade desses alunos. São problemas que transbordam a sala de aula. E que tem a ver muito com o trabalho de vocês. Nós confiamos em vocês. Nós elegemos vocês. Um por um que está sentado aqui. Agora cabe a vocês dar essa resposta para nós. Tá certo? Na verdade, essa fala eu queria ter feito no final dos meus alunos, mas já que eu fui selecionado a ser o primeiro, gostaria de pedir que vocês olhassem com muito carinho a questão da saúde no nosso município. Está triste, gente. Eu sofri, tem vereadores aqui que são meus amigos pessoais. Eu sofri 1 ano com a minha mãe. Minha mãe está com câncer, num estágio extremamente avançado, por falta de médico. Porque o médico que atendeu ela não quis pôr a mão nela. O médico que atendeu a minha mãe, o dia que ela quebrou o fêmur sozinha, o médico olhou para a minha cara e para a cara do meu irmão e falou assim: vai você no hospital do câncer, porque eu não vou preencher. O médico precisava preencher uma ficha para ir para a central de leitos para transferir minha mãe. Ele não ia pôr, porque se não tivesse vaga, provavelmente ele teria que fazer a cirurgia e ele não fez. 3 meses atrás, levo minha irmã ao 24 horas, não tem pediatra, vai para Londrina. Há 2 meses atrás, uma aluna fica grávida, por falta de atendimento, ela perde o filho. Não estou aqui acusando ninguém. Sabemos da situação do Brasil. Nós sabemos da situação de Cambé. Não é fácil lidar com essa situação. Sabemos disso. Não estou aqui fazendo caça às bruxas, condenando o prefeito, condenando o vereador. Não é essa a nossa intenção. Não é essa a nossa intenção, porque nós não estamos aqui fazendo politicagem. Mas olhem para esse povo. Esse povo que é sofrido. Eu, graças a Deus, não preciso. Eu e minha esposa, nós temos Unimed. Mas a outra parte da família, minha mãe e meus irmãos, não dependem disso. Sabemos que isso vai virar uma guerra política daqui a pouco. Não é essa a nossa intenção. Mas a gente pede com carinho. Nos ajude. A Cambé está doente. Ele não pode continuar desse jeito. Não pode.
Vocês foram eleitos para isso. Ajuda a gente, por favor. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Tiago, a sua participação na tribuna livre dessa casa. A palavra está livre à senhora e aos senhores vereadores pelo prazo de até 3 minutos, para que, se desejarem, se manifestarem a respeito do que foi tratado na tribuna livre desta casa pelo professor Tiago. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Estela. Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, aos vereadores, a comunidade que hoje nos acompanha no trabalho, a TV Cambé, que está aí transmitindo, né? Mais uma sessão, mais os trabalhos. E, Tiago, quero te parabenizar, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Conheço o seu trabalho e sei realmente da importância que você tem dado a esse trabalho e essa postura sua que você procura levar para os seus alunos, para que eles realmente exerçam a cidadania como deve ser exercida, né? Que tenha conhecimento de causa, que busque o melhor para a vida deles e garantir o direito que é de cada um de nós. Realmente a questão da saúde, ele é um problema, como você mesmo disse, é um problema nacional. E hoje você veio em um dia para acompanhar com seus alunos, onde a gente está em votação uma emenda, um projeto de lei muito importante, porque a gente sabe que a realidade do médico em Cambé, muitos médicos acabam deixando, né, o nosso município porque recebem ofertas de salário que são ofertadas por outros municípios que garantem a eles um ganho maior. E, infelizmente, o médico ele age assim mesmo. Então, se em Londrina ele consegue receber mais pelo plantão dele, ele não pensa 2 vezes em sair do posto de saúde que ele atende, seja do 24 horas, ele vai atender os interesses próprios dele. E hoje nós temos aqui um projeto de lei que está aumentando o valor do plantão desse médico. E isso é uma tentativa de garantir que esses médicos fiquem em Cambé. Então, não sei se isso vai resolver, mas é uma tentativa. Então, é importante que vocês acompanhem. Eu fico sempre muito feliz quando a gente tem alunos assistindo, professores. Na sessão passada tivemos muitos professores na casa. Eu acho que a educação é isso, e é o nosso papel também, não só como vereadora, mas também como profissional da educação. Parabéns, Tiago. Palavra, vereador Cecílio. Bem, primeiro parabenizar o professor Tiago pela iniciativa de estar trazendo para esta casa os alunos. Eu acredito que, através da participação e da manifestação da comunidade, a força política, inclusive dos vereadores, ela acaba aumentando. Acho que uma coisa que é preciso, primeiramente, é admitir que existe a situação de falta de médico. Quando a administração admitir que existe vários horários que não existe médico, aí fica mais fácil de resolver a situação e o problema. Hoje, numa unidade de saúde de Cambé, um policial militar de férias e não se identificou, foi dito para ele: você pode vir outro dia que você não está morrendo. Você está bem, tem pessoas pior do que você, porque na classificação de risco ele não foi considerado doente. Então, é evidente que essa situação não é a vontade do prefeito ou da secretária. Aí existe também o profissional que naquele momento ali não agiu, poderia falar um não com mais delicadeza, talvez doía menos. Mas, enfim, a pessoa está em casa e está com risco de ter até uma pneumonia e vai amanhã procurar um outro serviço de saúde, mas deveria ter sido orientado para ir para o 24 horas ou para outra unidade, a UPA. Então, acho que uma coisa que tem que admitir é que existe essa situação e que é preciso buscar as soluções. Quando a reação é o contrário e diz que existe sim, que todos os plantões estão contemplados, que nós temos 89 médicos, mas aí a gente tem que pegar esses 89 médicos e ver de fato quem está no exercício da profissão no município.
porque alguns estão doentes, estão afastados, fazem parte, sim, daqueles que fizeram o concurso, alguns já pediram até demissão. Então, é preciso olhar com carinho, mas acho que a primeira situação que a administração tem que ver é aceitar que existe essa situação de falta de médico. E aí começar outra discussão. E não dá para jogar a falta de médico na culpa de um projeto que vai dar gratificação, aumentar o valor do salário dos médicos, que esse projeto foi passado pela Comissão de Constituição e Justiça a semana passada. Por isso que ele não foi votado. Então, o que está sendo dito na cidade é que não tem médico, porque a Câmara não votou, não colocou esse projeto em votação. Na verdade, esse projeto é apenas uma coisa que tem que ser feita. Isso não vai resolver a situação da falta de médico. É um passo. Mas nós temos que discutir e aceitar que existe problema. Tudo bem, obrigado, vereador. Palavra. Palavra, vereador Conrado. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente, internautas, telespectadores. Queria parabenizar o Thiago, você veio aqui hoje, e é interessante isso, que não tem nenhum projeto sendo votado aqui para te beneficiar. Né? A gente vê algumas categorias que se dizem tão intelectuais, a gente vê com muita tristeza, porque da mesma forma que as pessoas estão nos vendo, nós também estamos vendo as pessoas. Né? E o interessante foi o que o Thiago falou aqui hoje, presidente, que ele acompanha a sessão segunda-feira, independente se tem algum assunto inerente à atividade dele, alguma promoção para ele. E eu vejo, às vezes, alguns grupos que vêm aqui na Câmara, quando você termina de votar aquele projeto de lei que interessa, ou é um aumento de alguma coisa, algum benefício, eles levantam e vão embora. Quer dizer, os outros assuntos que nós tratamos, por ser de outro bairro, por ser de outra categoria, aí não interessa. E eu acho que também está errado isso, porque a responsabilidade é de todos, né? Dos vereadores, é do prefeito e da própria comunidade, cobrando esse vereador que vocês colocaram aqui durante os 4 anos, cobrando posicionamento, fiscalizando esse vereador, ver se ele está cumprindo com a sua atividade básica de fiscalizar, de legislar em pró da comunidade. E você vem aqui hoje e falou de um projeto bonito que você faz, desse acompanhamento, de discussão. Né? Você falou da guerra política. A guerra política ela existe, nós temos que nos policiar todo dia para não extrapolar, para não deixar as pessoas que estão assistindo achar que isso é uma coisa pessoal. Mas a política, todos nós somos agentes políticos, né? Alguns têm cargos, outros não, porque você tem que ser um político na sua escola para poder lidar com seus alunos, você tem que ser político com o teu vizinho para poder ter uma boa convivência com o vizinho, o comerciante tem que ser político no comércio dele para poder ter uma boa convivência com o comerciante. O problema é que, por causa de alguns corruptos, né, que a política é o contrário. Nos outros locais, a maioria é de gente boa e tem uma minoria que não presta. Na política é o contrário, a maioria não presta, e a minoria que é de gente boa. Né? Então, por causa dessa minoria, por causa dessa maioria que não presta na política, então o termo político passou a ser um termo pejorativo. Falar, você é político? Então você não presta. Né? Então você está na política, então você não presta. Mas se a gente ficar de fora, só reclamando de quem está de dentro da política, tentando fazer alguma coisa, também não vai ajudar muito. Eu vejo muita gente, às vezes, criticando, mas você, sem poder participar, é muito fácil você criticar. E penso que os movimentos têm que ser assim, como você fez, de forma pacífica, vir aqui cobrar, né? Não pessoas que ficaram até hoje sentadas e, de repente, quer reivindicar alguma coisa. Elas querem reivindicar como? Tacando fogo na casa do prefeito, indo na porta da casa do prefeito e reclamar, né? Chamando todo mundo de ladrão. Então, não dá. Acordou do dia para a noite e a reivindicação dele é violência, é chamar todo mundo de ladrão, né? E você deu um exemplo muito bom aqui, que você está, no seu dia a dia, silenciosamente, estudando o que a Câmara está fazendo, o posicionamento dos vereadores e passando isso para os teus alunos. É assim que se faz uma Cambé melhor. Palavra, vereador Paulo Soares. Boa noite, senhor presidente, secretário, vereadores, servidores, imprensa, toda a comunidade, em especial ao professor Thiago, Mariano e os alunos do Raminelli. Eu também gostaria de parabenizar o senhor, professor, porque isso é um ato de cidadania, um ato de responsabilidade e também é um exemplo para outras escolas e outros professores também estar não só acompanhando o trabalho do Legislativo, como também debatendo e fazendo os questionamentos necessários de forma imparcial.
a capacidade de atendimento do município. E hoje nós vamos votar também o aumento no valor dos plantões médicos, até para manter os nossos médicos e atrair outros médicos nos próximos concursos para vir trabalhar no município. Mas desde já agradeço e coloco à disposição. Um abraço. Bom, eu queria também fazer um comentário, mas depois os nobres colegas podem estar comentando. Professor, eu também gostaria de agradecer a sua presença aqui na Tribuna Livre, e dizer que eu entendi que a sua fala ela vai muito além da inauguração da UPA. Você está tratando do assunto no modo geral, de vários problemas que existem, não só aqui em Cambé, como no Estado, como no Brasil. Primeiro, nós também entendemos que só a maneira como você colocou, que além de você estar vindo aqui e todos os alunos estarão falando sobre alguns assuntos ligados à área de saúde, primeiro eu quero pedir desculpa que eu não sabia que você queria falar por último, mas eu acho que acabou sendo até interessante você ter falado primeiro, mas peço desculpa porque eu não sabia que você queria falar por último. E também dizer que o que está sendo, que foi feito, só para exemplificar a inauguração da UPA, nós vereadores, né, todos, eu falo em nome de todo mundo aqui, que eu sei que o pensamento é igual, inclusive na minha fala, quando da inauguração, eu pedi paciência à população que aguardasse uns 60 dias, para que aguardasse, porque haveria a necessidade de estar fazendo uma adaptação, né, tanto né, da questão da recolocação de alguns serviços e também a transferência de alguns funcionários, né, evidentemente, e a realocação dos médicos, né. E também agora, né, com essa votação desse projeto, vai melhorar um pouco. Mas eu queria, então, agradecer, dizer para você que a gente gostaria que, oportunamente, você, né, voltasse aqui e para cobrar realmente algumas ações. E eu vou aqui me penitenciar e vou estar cobrando mais ainda, que eu senti o peso da sua mensagem, que eu acho que é a função do vereador realmente fazer esse trabalho, esse elo, né, para que chegue essa informação ao executivo e que a gente possa estar cobrando. E com certeza os seus alunos estarão comentando mais alguma coisa e a gente vai estar acompanhando a fala não só sua, como dos alunos. E eu agradeço aqui você ter participado. Muito obrigado. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Palavra, vereador Zezinho da Ração. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, quero cumprimentar também aqui o Orlando, meu amigo lá, diretor do Rondinelli. Quero também cumprimentar aqui o professor Tiago. Parabéns ter usado essa tribuna. E dizer que o meu gabinete está à disposição dos seus alunos, de você. Tanto faz meu gabinete como minha loja, lá na região, que eu sou de lá. Precisar de mim alguma coisa, estou à disposição. E dizer, como o senhor falou da saúde, eu vou dizer da saúde. A saúde nossa em Cambé passou da UTI. Isso eu falo aqui há muito tempo. Não é crítica, é uma realidade que existe em Cambé. O Brasil inteiro está ruim, mas morando em Cambé, pagamos nos postos em Cambé. Então, querendo que Cambé tenha um atendimento de primeira para todos os moradores. Isso é o pedido do vereador. E também ficamos contentes, sim, com a UPA, ali no Jardim Tupi, onde foi feita a inauguração da UPA. Mas já de cara, tivemos reclamações. Sábado saí da igreja, já tive 2 reclamações de pediatra. Esse pediatra, final de semana, é complicado. É o 24 horas, é a Santa Casa e também a UPA agora, que não tem médico pediatra. Até a pessoa que estava atendendo falou, olha, pai, leva até Londrina, porque Cambé não tem pediatra. Então, é uma vergonha para nós. Mas é uma vergonha para o vereador, prefeito, para a secretária de saúde, porque é o seguinte, tem que ter pediatra. Pelo menos um tem que ter na cidade para atender, gente. Então, não tem nenhum na rede, tem. Nem no 24 horas, nem na Santa Casa, e nem aqui no nosso UPA, que faz uma semana que está lá e está faltando médico, Paulo. Saí da igreja, falei na hora, está faltando médico. Então, é triste para a gente ouvir isso. Então, é triste, que nem eu sempre falo, nossa região está carente, e para o pediatra tem que ter. O único que a gente chama pediatra que é obrigado a ter nos postos. Qualquer horário, tem que ter, não pode faltar. Então, e no Tupi também, na inauguração, a gente gosta de falar, a gente não pode falar, porque eu sou o presidente e o prefeito, e no Tupi, devolver o que era nosso. Eu sempre disse isso, eu morei lá naquela região, eu vim para lá com 10 anos, nem asfalto tinha naquela região quando eu morei, não tinha nem escola naquela região. E geralmente nós tínhamos um posto de saúde lá, e foi tirado e levado para o Cambé 4. E agora, lógico, a UPA,
muito melhor do que um posto, né, muito bem ampliado, e voltou para o Juninho Tupi. Voltou o que era nosso, né, Zé Ribeiro? Você sabe que era lá, tinha um posto de saúde que foi tirado. Então, tem muita gente que faz discurso lá no dia, mas eles esquecem de trás, que foi tirado. Até alguém que fez discurso lá, tirou o posto nosso, e levou para o Candé 4. Lógico que foi válido, foi. Então, agora retornaram lá, voltando lá a UPA, lá, que eu acho que sim. Espero que a secretária olhe com carinho e não deixe votar os médicos lá naquela região. É isso, senhor presidente. Obrigado. Palavra, presidente. Palavra, vereador Júnior Félix. Alô, boa noite, presidente, Eliseu Vidotti, saudando Eliseu, saúdo a toda a mesa aí já composta, saudar a vereadora Estela Camato, saudar os vereadores também e presentes, gostaria de saudar também o professor Tiago e Orlando do Raminelli, saudar todos os alunos também que se fazem presente, e saudar a todos que também residem ali no Jardim Ana Rosa, da qual o Jardim Ana Rosa eu me sinto em casa, até porque em 2 campanhas que eu já passei, digo que mais de 60%, 70% caminhei pelo Jardim Ana Rosa. Então eu tenho um carinho muito especial para aquela região. A Marlenona também aqui, liderança do Bandeirantes, o Álvaro, presidente do PHS, a toda a imprensa falada, escrita, a toda a comunidade aqui presente também. Bom, Tiago, você disse muito bem, até porque hoje nós temos aí, quem acompanha na mídia, nos jornais, nós sabemos que, como você disse muito bem, a saúde é um problema instalado no Brasil, a nível nacional. Hoje, só para você ter a nível de informação, só a título de informação te passando, hoje o município de Cambé tem 89 médicos atendendo na rede municipal. 89 médicos. Desses, 5 estão licenciados, então são 84 médicos. É o suficiente? Não, não é o suficiente. Ainda nós, enquanto vereador, o prefeito municipal, o nosso principal objetivo justamente é captar recursos tanto do governo do estado, tanto do governo federal, para que nós possamos trazer mais recursos, para que assim possamos abrir mais concursos para contratar mais médicos aqui no município de Cambé. Outro item importante, eu sempre falei, e você deve ter acompanhado uma fala minha até na Câmara Municipal, Tiago, que hoje, se nós pegarmos aí, final do ano foi feita a pesquisa da própria presidente Dilma, que o Brasil, para fazer um equilíbrio, só para fazer um equilíbrio na questão da saúde, faltam 40 mil médicos, a formação de mais 40 mil médicos. Teve recentemente aí a questão da importação dos médicos cubanos, enfim, mas eles estavam com uma perspectiva de contratar mais 11 mil médicos. Mas mesmo assim nós já temos um déficit aí de quase 30 mil médicos para fazer esse equilíbrio. Então a questão, o desafio é grande para qualquer político. Nós não vamos resolver a questão da saúde de um dia para o outro, nem aqui em Cambé e nem no Brasil. Na verdade, a questão é com o tempo, nós políticos temos que fazer a nossa parte, que é buscar os recursos para que possamos contratar mais médicos. Hoje a questão da UPA, tem amigas aqui que trabalham na UPA também, mandar um grande abraço ao Marcelo, coordenador, mas só a título de informação também. Sábado e domingo foram atendidas mais de 500 pessoas na UPA. Na verdade, assim, temos que melhorar a questão ainda? Temos que melhorar, mas eu acredito que ainda estamos no caminho certo. Melhorar o atendimento, contratação de mais médicos, e meu tempo já está acabando, nas minhas explicações pessoais eu vou falar mais, mas eu acredito que nós vamos ter uma saúde cada vez melhor, mas isso nós vamos buscar. Obrigado, vereador Júnior Félix. Presidente. Oi, presidente, eu gostaria também de fazer uso da palavra. Vereador professor Rômulo. Primeiramente, muito boa noite a todos e a todas que fazem presente, em especial ao professor Tiago, professor do Raminelli, mas também ao Orlando, que é diretor do colégio. Nós sabemos da grande luta do Orlando naquele colégio e graças a Deus tem sido uma boa escola e uma referência para a educação no município. Isso é parabéns para o corpo docente, para os alunos, para a comunidade, todo mundo que luta para que o Ana Rosa tenha um ensino de qualidade como tem em qualquer lugar do Paraná. Eu tenho certeza, já fui professor ali no colégio, não estou lotado lá, mas recentemente fui professor e é isso que eu encontrei na escola, alunos interessados. E parabenizar pela iniciativa, vocês estão trazendo para casa um assunto que é uma temática nacional. O Brasil, eu sinto que ele é muito feliz em adotar a saúde pública como um princípio. Nós não podemos fugir disso. Quem tem que cuidar da saúde do nosso povo é a questão pública. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Eu sei que tem muito para se avançar ainda. E em tudo na nossa cidade também. Nós não podemos fechar os olhos, muitas vezes, aos descuidados ou a coisas que acontecem com o nosso povo. Mas, de uma forma geral,
Cambé ela tem uma característica de forças políticas. E por mais que muitas vezes até nós façamos aqui nessa casa um debate mais acalorado, um debate mais pontual, mas nós se juntamos para resolver as coisas. Então hoje nós temos o governo do Estado que faz esforços e manda recursos para a Santa Casa. Quando teve o problema com a questão da UTI, veio esse recurso. Nós também temos lutado com a subvenção municipal para a Santa Casa e também as unidades básicas de saúde. E o problema do médico é um problema muito cruel para o Brasil. Porque eu vou citar quanto que os governos se esforçaram para fazer escolas de medicina nesse país. Eu pego aí a Universidade Estadual de Londrina, que é um dos maiores patrimônios que nós temos na nossa região. Por que nós não temos uma universidade federal aqui em Londrina? E não é porque agora o governo PT também já foi do PSDB, com muita gente forte, com gente forte no Ministério da Educação, e nunca se olharam para os filhos do Norte do Paraná e fizeram aqui curso médico com recurso do governo federal. E hoje o que nós estamos enfrentando, e a calamidade que nós estamos enfrentando, é que os médicos têm uma demanda econômica. E não estou colocando a culpa nos médicos, não. É um profissional que tem que ser bem valorizado. Inclusive, hoje a Gazeta do Povo trazia uma mensagem e uma reportagem muito boa. Tem município do interior do Paraná que está pagando 30 mil para médico e não tem médico que quer trabalhar lá. E a presidenta Dilma ela enfrentou com muita coragem a questão de trazer os médicos cubanos, do meu ponto de vista. Mas depois, nas explicações pessoais, a gente continua. Mas parabéns a vocês que estão hoje abrilhantando a nossa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido a senhorita Natália Costa Lima para fazer uso da tribuna livre dessa casa, também pelo prazo de até 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. Me chamo Natália e sou aluna do Colégio Estadual Antônio Raminelli. A cidade de Cambé precisa de mudanças na educação, saúde e segurança. Nossos políticos têm a obrigação de fazer pelo menos o mínimo, e não é isso que está acontecendo na saúde pública. Enquanto a reforma do posto de saúde do Jardim Ana Rosa não se concretiza, os pacientes foram transferidos para o posto designado para as mulheres, onde o mesmo fica muito acumulado e tem uma demora muito grande no atendimento. É importante lembrar que a estrutura física do posto não oferece condições adequadas aos pacientes. No colégio presenciamos o caso de uma aluna de 14 anos que não tinha certeza se estava grávida. Porém, ao procurar o posto de saúde exclusivo para as mulheres, seu exame foi agendado para uma data que ultrapassava 90 dias. Detalhe, fazia uma semana que a menina estava com sangramentos. Dia 16, foi inaugurada a UPA no Jardim Tupi, sem a devida estrutura de atendimento necessária. Assim, nenhum médico novo assumiu a unidade conforme divulgou o prefeito quando em campanha disse que todos os funcionários estariam contratados. Sabemos que a Prefeitura anunciou abrir novos concursos públicos para a contratação de novos médicos, mas não existe uma forma de contratar médicos imediatamente, até que o concurso esteja totalmente resolvido? Senhores vereadores, não podemos fazer nada quanto a essa situação? Perceba que os postos públicos de saúde, que já não tem médicos, deverá dividir o pouco que se tem com a UPA. O projeto federal da UPA e o compromisso que o prefeito fez com o governo federal para que constituísse a UPA é esse mesmo? Obrigada pela atenção de todos. Nós que agradecemos, Natália, a sua participação nessa tribuna livre. E a palavra está livre à senhora e aos senhores vereadores, pelo prazo de até 3 minutos, que se desejarem se manifestarem a respeito do que foi tratado pela senhorita Natália na tribuna livre dessa casa. Palavra ao vereador Júnior Félix. Alô? Não, eu também quero voltar até a minha fala, primeiramente, agradecer a Natália de ter usado também a tribuna livre, e quero voltar naquela minha fala que eu falei, até para o professor Tiago. Natália, a UPA foi inaugurada aí a questão de uma semana.
está se adequando às questões, os médicos estão atendendo, os funcionários, o corpo técnico já está na UPA. Penso que é lógico que nós temos que trabalhar para melhorar cada dia mais. Tem a UPA, foi inaugurado 10 dias atrás, tem a questão das clínicas da mulher e da criança, e sempre frisar aqui que a clínica da mulher e da criança foi batizada com esse nome quando o governo era o Requião. Na verdade, ela foi batizada em todo o Brasil com esse nome, a Clínica da Mulher e da Criança. Mas o importante é que está lá atendendo, tanto no Jardim Ana Rosa, no Bandeirantes, agora a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Mas é que eu disse, tanto o desafio do prefeito quanto dos vereadores é buscar cada dia mais uma saúde melhor. E é um exemplo claro disso. Um mês atrás eu falei aqui na Câmara Municipal, o chefe do Hospital do Câncer de São Paulo tinha vaga aberta lá, e o médico, o diretor, ele disse que estava mais fácil encontrar médico formado, mais fácil encontrar ouro do que médico formado para atender naquela região. O salário de R$22 mil, o São Paulo estava com dificuldade, professor Tiago, de encontrar os médicos formados para atender naquela questão. Então, aqui a questão do interior é onde nós mais sofremos com a questão da falta de médicos. Isso é uma pesquisa recente também, Folha de Londrina, 3 semanas atrás, a questão do norte do Paraná. O interior, os médicos estão preferindo os grandes centros, porque através do orçamento que eles têm, eles conseguem pagar mais para os médicos. Por isso que eu sempre digo também, Natália, que o grande desafio de qualquer político, independente de quem seja, é buscar os recursos, as parcerias do governo do Estado, do governo federal, para que possa pagar cada vez mais melhor o médico, para que consigamos, através também dos incentivos do governo federal e do governo do Estado, segurar o médico aqui no município de Cambé e segurar também na questão do interior. Só assim nós conseguiremos resolver em conjunto e de forma definitiva a questão da falta de médico em todo o Brasil. Mas obrigado, parabéns pela tua participação. Obrigado, presidente. Palavra, vereador Cecílio. Eu acho que das últimas vezes que a tribuna foi usada para hoje, teve para nós que nós estamos tendo um ganho enorme. Porque as últimas pessoas que usaram a tribuna aqui, elas foram muito massacradas, porque elas tinham sido candidatos a vereadores. E aí foi transferido para elas a responsabilidade que estavam falando porque foram candidatos, porque tinha lado. E eu comentei depois no final da sessão, em breve as pessoas vão começar a falar na Câmara, independente se foram candidatos ou não, porque aí está exercendo a cidadania. E aqueles que foram candidatos também, com certeza, têm todo o direito de falar, porque nós vivemos numa democracia. Na medida que as pessoas começam a se manifestar, e você fez uns questionamentos aqui muito interessantes, que a gente precisa, inclusive, como vereadores, de levantar qual foi o combinado, o que uma UPA precisa para que ela realmente funcione, para a gente saber onde que está a falha, porque eu falei na outra fala, na ocasião que o Tiago usou a tribuna, que a primeira questão para a gente resolver uma situação é admitir que ela existe. E nessa sessão de hoje a gente está começando a admitir que existe. As pessoas que estão usando a tribuna estão começando a ter o direito de usar a tribuna. Está começando a poder falar, inclusive depois que elas falam, elas são elogiadas. É isso mesmo que você falou, eu também estive lá e presenciei. Então, na verdade, a voz daqueles que vêm sempre falando, ela acaba se tornando mais real e mais concreta, quando as pessoas vêm aqui, até porque a jovem que usou a palavra nem tem idade para ter um currículo político, ter participado de várias eleições, de estar afiliada a um partido, de ter aí uma militância, ela fala mais do próprio coração e daquilo que ela vê e daquilo que ela sente no dia a dia. E aí a fala dela não tem nada de diferente daquele senhor de 80 anos que usou a tribuna, do Silvio, que usou a tribuna, e de tantos outros que talvez pela idade já mais avançada, acaba sendo mais severo e com mais crítica no discurso, mas a fala é a mesma. A situação tem que ser resolvida. E o primeiro passo é admitir que a situação existe, que existe falta de médico, que existe salário baixo, que a demora no projeto de reajuste do salário não é de hoje. Isso já foi discutido no PCCS. E não é porque a Comissão de Constituição e Justiça demorou uma semana sem poder dar o parecer,
porque faltava inclusive documento. Não é por isso que estava faltando médico, é porque a situação é real e existe, e é preciso que venha um aluno, ou alunos bem novos, para falar, para não ser taxado. Obrigado, vereador. Eu convido a senhorita Crislene Sabadini para também fazer o uso da tribuna livre dessa casa, pelo prazo de até 5 minutos. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhores prefeitos, e boa noite aos demais aqui presentes. Me chamo Crislene e sou aluna do Colégio Antônio Raminelli. A nossa cidade está sofrendo graves problemas que podem ser consertados. Em Cambé, tem alguns casos que muitos moradores têm reclamado. Ouço muito sobre a velocidade de carros e motos, pois no nosso bairro, Ana Rosa, a Avenida Antônio Raminelli, não há faixa de pedestres, o que dificulta a travessia de pedestres. Onde muitas crianças e adolescentes passam todos os dias para chegar até o nosso colégio. Minha avó também é vítima das ruas, pois os idosos eles tendem a andarem mais lentamente e os motoristas não respeitam. Um outro caso é na PR 445, onde também não há faixa de pedestre e redutores de velocidade, e fica difícil para quem trabalha por lá atravessar e chegar no Ana Rosa a pé. Peço que estudem uma maneira para instalar mais redutores de velocidades próximo ao nosso colégio e aos locais como comércios mais intensos, e pintar mais faixas de pedestres. Agradeço a colaboração. Obrigada. Obrigado, Crislene, pela sua participação na tribuna. E a palavra está livre a senhoras e senhores vereadores, pelo prazo de até 3 minutos, e se desejarem se manifestar a respeito do que foi tratado pela Crislene na tribuna. Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado. Deixei para falar agora, para não ficar repetitivo, mas vou dirigir minha palavra para a Natália e para a Crislene de uma forma única. É dizer para vocês que é muito importante a participação de vocês, né? Se alguém acha que quando vem alguém aqui na tribuna e fala que a saúde está mal, e o vereador Conrado Scheller, por ser oposição à administração, fica feliz, precisa conhecer um pouquinho mais a pessoa Conrado Scheller, a pessoa do Cecílio, que eu tenho certeza que ninguém fica feliz quando ouve falar, Paulo Soares, que tem problema com o médico naquela situação, porque nós estamos aqui fazendo política. Se eu não for prefeito de Cambé, eu não vou morrer, né? Não é uma coisa que tenho certeza que nenhum aqui também. Se amanhã não for mais vereador, ninguém vai morrer. Mas se não tiver médico no posto, as pessoas vão morrer. Então ninguém fica feliz com a situação dessa, independente de ser do lado A ou do lado B. As pessoas que vêm aqui merecem ser respeitadas, mas penso também que a Câmara, presidente, vive um novo momento, né, histórico nessa cidade, que nunca teve, Rômulo, tanta transparência, tanto debate, tanta abertura para as pessoas virem aqui, para as pessoas nos assistirem, para poder na rede social me criticar o outro, e a crítica é boa, né? Porque se me criticar de uma forma pessoal, eu vou procurar meus direitos. Se me criticar dentro do que eu faço como vereador, tenho o direito de reclamar, tenho o direito de não gostar da minha atividade, tenho o direito de tudo, né? Mas nós temos que amadurecer junto com esse processo de amadurecimento, Cecílio, que a Câmara passa. Hoje tem transmissão ao vivo da sessão, né? Eu sei que tem vereador aqui, Estela, que passou 4 anos e não abriu a boca. Né? Hoje, se o vereador deu um passo errado aqui, a comunidade está assistindo em casa, está cobrando, tem repercussão nos sites do Portal Cambé e outros sites por aí que reproduzem o que nós falamos aqui. Então é um momento novo, nós estamos nos adaptando a esse modelo, né, que a população tanto exige, né, e que precisa ser assim, precisa ter transparência. O vereador, não é porque é a oposição que ele quer ver o município ir para a desgraça, porque é a mãe dele amanhã que está lá, é um parente dele, é um amigo que está sofrendo no bairro, né, por mais que ele tenha Unimed, mas ele não vive sozinho numa ilha. É preciso que todos estejam bem para que todos estejam felizes, né? E o vereador de situação também, a hora que vê alguém criticando, também não vai levar isso para o lado pessoal, e esse
é o encaixe que a gente precisa, às vezes, discutir. O Cecílio falou muito bem, admitir que a coisa vai mal, porque a gente vê, às vezes, assim, uma intolerância da crítica. E a crítica é necessária. Como eu disse, a crítica é dirigida, a crítica sem máscara, sem aquelas pessoas que vieram aqui um dia usando máscara, que máscara é coisa de bandido. Se você quer protestar, pacificamente você tem direito, faça como o Thiago, a Natália e a Crislane que vieram aqui hoje, de cara limpa, reivindicaram o que elas queriam, deixaram o recado para ela, deixaram o recado que eles quiseram dar, né, chamou atenção para a saúde, e ninguém vai se degladiar porque vocês fizeram isso aqui, não. Nós vamos absorver isso e tem que sentar com o prefeito, sentar com a secretária, e depois eu vou falar mais a respeito desse tema. Obrigado, vereador. Palavra, presente. Palavra, vereador Zezinho da Ração. Também quero aqui dar os parabéns à Natália, a Crislane, que aí fez a segunda palavra aí que falou. E o seguinte, a Natália falou ali da saúde, né, Natália? Você falou do posto do Candequato, do Ana Rosa, que está fechado, né, que está reformando. Eu acho que em breve está acabando essa reforma, para poder o povo ser atendido lá embaixo. E também, você falou de 90 dias, o exame de uma aluna que foi lá. Isso é uma vergonha, não pode acontecer isso. 90 dias. Outra coisa, 90 dias, a clínica da mulher e da criança, como se diz, era do Roberto Requião, quando veio esse projeto para Cambé. E aí, se batizou o nome Clínica da Mulher e da Criança. Foi muito discurso, que era para atender mulher e criança. E aí, não atende geral. Eu até discuto aqui direto, deveria trocar o nome. Não é Clínica da Mulher e da Criança. Ali é um posto igual aos outros. Então, muda. Quando é para atender mulher e criança, só mulher e criança. Então, já está errado. Era um governo, entrou o outro, era um projeto bom, mas não seguiu aquele projeto da frente e ficou lá um posto, a mesma coisa. Então, é triste saber com uma pessoa com 90 dias, e tem mais gente aí com muito mais tempos aí que não é atendido, que a gente sabe. E também falando aqui da faixa de pedestre, aí dos quebra-mola, você acompanhar a sessão da Câmara aqui, acho que todos os vereadores aqui, não vou dizer eu, não todos pedem isso aí. Só que aí fica na mão, fica na gaveta, como eu sempre falei aqui para o secretário de obras, semana passada o Mauro Vando, aqui o Zé Rui que estava presente, falei para eles, que a maioria do nosso pedido, ó, tem feito aqui, ó, fica nas gavetas, tá? Fica na gaveta, talvez do prefeito, do secretário, mas não atende a comunidade. Porque eu não estou pedindo para mim, eu não preciso disso aí. Estou pedindo, quem pede é a comunidade, para fazer lá onde eu preciso. E aí, não se faz. Então, fica nas gavetas escondido. É triste. Tem que fazer. O que é pintar uma faixa de pedestre, gente? O que é pintar isso aí? Mas, parece que o capricho é tão grande de algum secretário, de algum prefeito, que não faz. Então, todos os vereadores aqui, não é só um, não, os 10 aqui. Estou falando aqui, os outros 10. Todos os 10 fazem os pedidos para fazer. Só que realmente fica na gaveta aí do secretário e do prefeito e não atende a comunidade. O quebra-mola é a mesma coisa. O quebra-mola, na campanha, virou festa. Eu até tenho uma gravação minha aí, que se um cachorro balançar o rabo, fazia um quebra-mola, tá? Isso que eu falei aqui, está gravado. Só que hoje, faz um vacinado, sério, a comunidade traz para o vereador pede, encaminha a secretaria e não faz o quebra-mola. Então é triste. É isso, presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de... Palavra, vereador Rômulo. Também, para não ficar repetitivo, eu gostaria de voltar à fala da Natália e também da senhorita que falou sobre a questão do trânsito, né? Só fazer um posicionamento, porque eu acho que nessa casa é muito importante o posicionamento. Se ele é certo ou se ele é errado, cada um tem o seu. Eu, em particular, vereador Cecílio, eu respeito o posicionamento que o senhor colocou da tribuna livre, mas eu não concordo. Porque eu entendo que todo mundo tem uma intencionalidade. E a intencionalidade, ela vem engrafada. Deles, são alunos e estudantes, e dos outros que muitas vezes fazem uso, e não é porque é da oposição da situação. Qualquer um que vier fazer uso da tribuna, ou que é da situação da oposição, ele já vem com intencionalidade. E claro que vai ser difícil reconhecer ou aprovar. Embora eu acho que quando tem mérito, eu em particular procuro valorizar os méritos. Mas vocês tocaram num ponto importante, que extrapola. Era uma menina de quantos anos que estava grávida? Sem nenhuma juízo de valores. 14, gravidez precoce, que é um fenômeno da sociedade brasileira. E muitas vezes em sala de aula, eu abordei e fizemos debates. Claro que não tem aqui nenhuma pejoração, até porque as nossas avós, com todo respeito,
lá no período anterior, muitas ficaram grávidas com essa idade também. Mas e a tutela dessa criança? Tem ninguém que tutela? Ela tem uma tutela maior, porque ela ainda é menor. Então eu falo que aí é uma coisa muito complexa da nossa sociedade. Que o debate ele tem que ser feito e exaurido em todas as instâncias. E daí logo o próximo assunto é relacionado à violência do trânsito. Que tem que ter a ação do poder público, da construção dos equipamentos de segurança, mas quanto que nós estamos conseguindo educar os nossos jovens e quanto que nós estamos conseguindo causar de efeito para que as pessoas diminuam a velocidade, porque são pessoas, são seres humanos que têm que ter a preferência e não o veículo. Então o assunto que vocês trazem é um assunto muito importante para a sociedade brasileira e ela é pauta. E ela tem que ser tratada aqui no Legislativo, lá no Executivo, na sala de aula. Nós temos que conscientizar as nossas meninas, sem nenhum preconceito, que tem a prevenção disso. Porque no caso, se houve falha aí da saúde pública, e pelo que vocês relatam sim, mas também houve uma falha da prevenção de uma mulher que, mesmo criança, teve negado o direito dela, não sei em que instância, de poder ser acolhida como mulher, da mulher que muda, da criança que está virando mulher. Então, esse assunto, no meu entendimento, ele é muito pertinente. E eu me recordo que acabou chegando pelo Facebook, para mim, até foi o Tarcísio, que acabou acompanhando o diretor Orlando, da instalação de algumas faixas ali próximo à escola, e que não foram instaladas. Oi, vereador, desculpa. Obrigado, vereador, pela participação. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Paulo Soares. Só antes de fazer o comentário, eu também gostaria de cumprimentar o professor Orlando. A gente já se conhece há algum tempo, movimento estudantil, que eu andei bastante tempo trabalhando junto com ele lá no Raminelli. Mas rapidamente também falar da fala da Natália e da Crislane, e dizer o seguinte, Natália, na verdade o que está faltando é um planejamento, e isso é a nível federal também. Porque você vê na questão da saúde, o número de faculdades de direito que existia na nossa região, e o número de faculdades de medicina. E se você compara isso hoje, o avanço dos cursos de direito foi estratosférico. E já na questão de medicina não foi aberto cursos. E os médicos, eles realmente não querem trabalhar nas cidades pequenas. Prova disso que os médicos de Cuba que estão vindo para o Brasil vão trabalhar em regiões que os médicos brasileiros não querem trabalhar. Sem contar a reserva de mercado do médico que tem a clínica do pai, que já também é médico, e ganha muito mais trabalhando na clínica do pai do que na rede pública de saúde. Então é todo um planejamento que tem que ser feito pelos nossos representantes maiores também, e essa mensagem nós temos que enviar para eles. É aqui que começa mesmo, é aqui que a gente positiva isso. E na questão que a Crislane levantou, eu até concordo também com o vereador Zezinho da Ração. A equipe da Condex esteve aqui na reunião na última sessão, não sei se vocês acompanharam, mas também nós indagamos nesse sentido. Hoje em Cambé tem 49 mil veículos registrados na Ciretran, ou seja, é um veículo para cada 2 habitantes. Então o número de veículos é muito grande. E o nosso trânsito, ele tem que ser repensado de uma forma mais coerente e consciente. E essa questão das faixas de pedestre, eu já fiz um requerimento aqui, e no dia da reunião com a Condec, eu também fiz a indagação. Em todas as escolas do município, fosse feito não só a faixa de pedestre, mas a faixa de pedestre elevada. Como nós temos em Londrina, em algumas escolas, por exemplo, o Colégio Castaldi, que dá mais segurança, além de ter a faixa de pedestre, dá mais segurança, que o cidadão não vai passar que nem um maluco na faixa de pedestre elevada uma vez que vai arrebentar com o veículo dele. Mas é uma coisa que tem que ser pensada, um debate que tem que ser amadurecido, mas nós temos cobrado. Tanto que depois eu vou falar em um dos meus requerimentos, que até eu positivei a reunião com a Condec e solicitei a reestruturação e modernização do equipamento das máquinas. Porque muito se alegou aqui também, né, vereador Zezinho? E faltava um pouco de estrutura operacional, estrutura física, estrutura de máquinas e veículos. Então, nós também, até para positivar, para a reunião não ficar como está, nós fizemos esse requerimento. Então, nós estamos cobrando. Estamos aguardando uma posição dos nossos superiores para que realmente melhore a vida de vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Palavra, vereador Cecílio. Eu, quando disse que a tribuna evoluiu, eu estou dizendo, a Câmara de Vereadores está aceitando mais a tribuna. E eu digo sempre, qualquer um que usar a tribuna aqui é bem-vindo. E é bom quando alguém que não foi candidato use também,
porque daí aquele que foi candidato não se sente tão ridicularizado como fizeram aqui com o pessoal que usou a tribuna. E na questão da falha do atendimento, houve falha porque, se tratando de uma adolescente, deveria ter mais atenção ainda. Porque uma vez grávida, ela tem todos os direitos que os demais têm de atendimento, e ela tem mais, porque a Constituição diz que a criança e o adolescente será prioridade nas ações de saúde. Imediatamente, deveria, inclusive, ter sido comunicado e encontrado dentro da rede municipal, e é possível que tinha como fazer isso, uma vaga para essa menina ter sido atendida. Até porque o pré-natal é critério para uma boa gestação e, consequentemente, um bom parto. Houve uma falha? Sim, porque foi agendado para 3 meses, não solicitou um exame, não perguntaram, não fizeram uma investigação mais profunda com a própria família, se fosse o caso, chamar a mãe, para descobrir o que estava acontecendo. E aí, a outra questão tem que ser tratada em outro local, a questão da educação, da prevenção. Quando se chegou na unidade de saúde, quem está lá, o médico e aqueles que são responsáveis, a obrigação é tratar. Aí a educação que tem que ser feita em outro ambiente, não lá na unidade de saúde. Então, eu penso que não justifica. O Rômulo disse bem que, se houve falha, tem que ser vista. Houve uma falha, e uma falha grave, porque se tratava de uma adolescente que não foi atendida no tempo certo, poderia ter, inclusive, consequências. E tudo que está sendo dito aqui não é só para o prefeito, é para nós, vereadores, para a gente se incomodar e continuar falando, pedindo. Tem vereador aqui que repete o requerimento todas as segundas-feiras, durante 4 anos, o mesmo requerimento. A gente não pode desanimar de falar. O dia que a gente concordar e perder a capacidade de se indignar, aí as pessoas que vão vir aqui vão falar para quê? Então, eu me sinto, quando vocês vêm aqui, eu sinto que eu tenho que cobrar de novo, eu tenho que ir lá e perguntar por que não foi feita a faixa na travessia próxima ao posto de saúde, à igreja do Cambé 4, sendo que só a mesma pessoa já foi atropelada 3 vezes no mesmo local. E a secretaria disse que ali, se fizer uma faixa, vai piorar muito. Eu não consigo entender por que vai piorar muito. Faça uma faixa elevada, vai atrasar um pouquinho as pessoas circularem pela avenida, mas, infelizmente, é uma solução. Então, quando as pessoas usam a tribuna, não... Obrigado, vereador. Eu também gostaria de manifestar rapidamente, primeiramente falando sobre o que foi colocado aqui pela aluna, né, pela Natália, fazer uma divisão, como infelizmente não gosto de fazer isso, mas se você fizer um paralelo aqui no município de Cambé, professor, nós temos nessa grande região aqui central, aqui incluindo Ana Rosa e essa grande região do Tupi, nós podemos contar de 8 a 9 pontos de atendimento na questão da saúde. Então, eu acho até, eu quero sugerir para o prefeito daqui uns próximos 90 dias ou mais, que se faça uma pesquisa junto à comunidade, porque será que é importante ter tanto ponto de atendimento, você contando aí a própria Santa Casa, a Clínica da Mulher e todos os postos de saúde que existem nessa grande região? Será que é importante ter 10 pontos de atendimento, mas ter poucos médicos atendendo? Será que não seria melhor fazermos uma avaliação eu chamo de pequena região, porque se você fizer um paralelo do primeiro posto de atendimento lá do Ana Rosa, e chegar na Santa Casa, nós podemos contar de 8 a 9 pontos de atendimento. Será que não seria melhor até resumir isso aí, mas ter médico atendendo, ter pelo menos o que foi falado aqui, que eu acho que a população quer, no mínimo ter sempre presente um clínico geral, ou num desses pontos de atendimento, tem que ter pelo menos um pediatra. Então, eu fico a sugestão, a gente vai estar conversando sobre esse assunto. Eu também queria falar rapidamente para a Crislane. Eu tenho debatido aqui, se você acompanha a casa, a minha preocupação quanto ao anel viário, quanto à acessibilidade das pessoas, né? Aí envolve a questão das faixas de pedestre, a questão da proximidade dos colégios, outros vereadores já discutiram esse assunto aqui na casa. Então, eu acho que nós podemos estar dentro de um seminário que a gente vai colocar aqui para a comunidade, para que a gente possa estar debatendo a acessibilidade, passeio público, né? E, evidentemente, nós podemos estar incluindo, né, a questão também da faixa de pedestre, do zoneamento próximo aos colégios, onde
tem que haver a questão do trânsito, eu tenho falado muito sobre isso. Então, oportunamente, essa casa aqui estará marcando esse seminário, que é uma questão de discutir com a comunidade. Eu gostaria muito que o colégio, né, ao todo, aí estivesse participando, e nós, com certeza, em torno de uns 60 dias ou 50 dias, estaremos marcando essa grande reunião, e eu gostaria muito de contar com a presença do professor e dos alunos. E também queria fazer um agradecimento ao diretor Orlando, que está presente, né? Muito obrigado pela presença aqui, meu querido. Convido a senhora Daniele Aparecida Linhares para fazer uso também da tribuna livre desta casa pelo prazo de até 5 minutos. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora e senhor presidente. Me chamo Daniele, sou aluna do Colégio Antônio Raminelli, e no bairro há muitos terrenos vazios, fundos de vales, que os moradores não colaboram e jogam lixo, entulhos e etc., causando um grande transtorno à população. Sabemos que um principal problema é a falta de colaboração dos moradores, mas precisamos fazer algo urgente. E desde já nos colocamos à disposição para que for necessário, para tentarmos juntos mudar essa situação. No entanto, o que não pode acontecer é continuar com o descaso da prefeitura, em que algumas vezes não avisa que vai fazer um mutirão de limpeza. Assim, os moradores não colocam os entulhos na rua e o lixo não é recolhido. Muitos terrenos que é preciso carpir e fazer a limpeza não está sendo feita. Será que Cambé não pode seguir o exemplo de Londrina e a prefeitura executar o serviço e depois cobrar dos proprietários? Fato é que não podemos mais morar nesse lixo, que tais terrenos estão virando. O acúmulo desse lixo traz consequências sérias para a saúde pública do nosso bairro. Agradeço a oportunidade, reitero, eu e meus amigos do colégio estamos à disposição. Muito obrigada. O professor Tiago agradece a compreensão e as falas de todos e deixa as portas abertas todas as terças-feiras, às 18h20, no colégio, o convite dos vereadores para discutir estes e outros assuntos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Daniele, a sua participação e das suas amigas e também do professor na tribuna livre dessa casa. E a palavra está livre à senhora e aos senhores vereadores, para que se desejarem, pelo prazo de 3 minutos, abordar o assunto tratado aqui pela senhora Daniele. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Estela. Eu deixei para falar nesse momento que eu já posso estar me dirigindo aos 3 que usaram a tribuna. A Natália, que trouxe a questão da saúde, e já fez voz aí, o Tiago também na questão, a Crislaine com a questão do trânsito, e agora a Daniele com a questão do lixo, né? Praticamente todos os temas que vocês trouxeram hoje, aqui apresentaram na tribuna, são temas que nós temos discutido e muito nessa casa. E eu concordo realmente com vocês de que são temas que a cidade apresenta e que nós, como vereadores, e a própria população também tem que começar a trabalhar essas questões, não é? Porque a questão do lixo, por exemplo, muitas vezes eu já ouvi o vereador Zezinho trazendo o pedido aqui na região lá onde vocês moram, do Ana Rosa, para pedir para fazer limpeza em fundo de vale, em alguns terrenos. E nós também concordamos, como você colocou, Daniele, que muitos moradores acabam contribuindo para que esse lixo, né, nunca se esgote. Então, o poder público limpa, daqui a pouco, na semana seguinte, o lixo está lá jogado novamente. E aí, uma coisa que me questiona muito, viu, Tiago? Orlando, né, quero cumprimentar o Orlando também, meu colega de trabalho, né, é um prazer tê-lo aqui. Nós, como educadores, né, como que a escola tem contribuído para que essa consciência, para que essa cultura realmente possa mudar na sociedade? Na sociedade que eu digo, não na sociedade brasileira, mas eu acho que a gente tem que começar a mudar dentro da nossa própria casa, né? Eu mudo na minha casa, eu mudo
no meu ambiente de trabalho, no meu contexto escolar, em todos os lugares que eu vou. Então, eu me questiono muito, Orlando, eu como educadora, no que eu tenho contribuído para que essa cultura mude. Mas, como outros vereadores já colocaram aqui, a importância do uso e da fala de vocês faz com que a gente perceba que está acontecendo um amadurecimento das pessoas com relação a essas questões. E que nós, como um todo, somos corresponsáveis. Nós como vereadores, vocês como alunos, a sociedade como um todo. Eu acho que quando você fala do problema, você vai buscar, a partir do momento como você, Tiago, está fazendo essa discussão, né, num projeto, toda vez que você discute algo, você tende a buscar melhoria, porque a contribuição tem que vir de todos os lados. Mas quero deixar... Obrigado, vereador. Desculpa. Continuar essa fala. Obrigado, vereador. Palavra, presidente. Palavra, vereador Magnata. Quero cumprimentar o presidente, nosso secretário Cecília Araújo, Lisandra, Creuza Forastieri, nobres colegas vereadores, público presente. Quero dizer para a escola Antônio Raminelli, juntamente com seus professores, alunos, que vocês estão de parabéns de vir aqui hoje usar essa casa, esse recinto, usar a tribuna, que é um direito de todos vocês, de todos os cambeenses, e nós, vereadores, ficamos felizes quando nós vemos as pessoas interessadas também em discutir o assunto da nossa querida cidade. Quero dizer que os fatos, os assuntos citados aqui são de suma importância. Citaram saúde, segurança e limpeza. Tudo isso aí faz parte do nosso dia a dia, e quero dizer para vocês que nós estamos aqui todas as sessões fazendo o nosso trabalho, fazendo o nosso pedido para as secretarias, cada secretaria dentro do seu setor, e é a nossa função de, juntamente com vocês, cobrar do prefeito, do órgão competente, para que nos atenda a nossa população. Quero aqui dar os meus parabéns para o Tiago, para a Natália, Crislaine e a Daniele. Vocês foram muito felizes no assunto que vocês abordaram. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra, vereador Paulo Soares. Não, também gostaria, até para a gente fechar, dizer para a Daniele, parabenizá-la, e dizer que eu concordo, e essa situação, Daniele, ela não é restrita à sua região, não. Lá na minha região, no Bandeirantes também, eu tenho falado aqui nas sessões, infelizmente é o que você disse, em muitos casos os moradores não colaboram. Parece até que se jogam entulhos, ou resto de sofá, ou resto de madeira, ou até mesmo lixo nas calçadas. Quanto mais a prefeitura passa pegando, mais vai acostumando eles a jogar o lixo ali, porque sabe que a prefeitura vai passar pegando. Então, a sugestão já foi, a gente já cobrou uma sugestão, que eu não sei, uma solução, que eu não sei se seria ideal uma campanha de conscientização, ou até mesmo, como disse o vereador Conrado um dia, se for o caso, até a multa, quem sabe sentindo no bolso o cidadão para de fazer esse tipo de coisa. Mas assim, o que eu gostei é que vocês também se colocam à disposição, até na tua fala você disse isso, para ajudar nesse sentido, e você quer ver o seu bairro melhor, como eu quero ver o meu melhor, e essa é a nossa intenção. E essa questão das roçagens de terreno, concordo com você, se Londrina faz isso, temos que tomar bons exemplos das nossas cidades vizinhas, e eu tenho certeza que vai ecoar aqui a participação de vocês junto à prefeitura também. E para concluir, eu também quero parabenizar os outros alunos que não fizeram uso da palavra, mas com certeza também fazem parte dos grupos de debate e debater essas questões que vocês trouxeram, e dizer que durante muitos anos eu fiz as carteirinhas estudantis ali no Colégio Raminelli, e eu quero parabenizar mais uma vez o professor Orlando, um colégio muito organizado. Eu lembro que quando nós íamos lá debater as questões das carteirinhas, ele sempre gostava das coisas sempre pontuais, isso é muito bacana. E dizer que nosso gabinete está à disposição, e agradecer pelo convite. Todas as terças, às 18h20, né? Vocês têm um debate lá na escola. Assim que possível, eu também vou comparecer. E mesmo estando na região do Bandeirante, nós somos vereador de todo o município. E não só eu, como todos os vereadores, a gente quer que a cidade vá bem. Independente de ser situação, de ser oposição,
Nós tínhamos uma visita agendada na sexta-feira na Santa Casa de Cambé, mas infelizmente, por um caso triste da perda de um parente do vereador Cecílio, nós cancelamos, mas acho que já foi remarcado também. Então nós, enquanto vereadores, estamos indo, e se for o caso, nós vamos lá na reunião no Raminelli também, nos fundos de vale, e vamos cobrar aqui, que esse é o nosso papel. Então, parabéns, professor Tiago, o senhor está de parabéns, espero que vocês voltem mais vezes aqui, e eu espero que realmente nós consigamos corresponder às expectativas de vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Palavra, presidente. Palavra, vereador Zezinho da Ração. Também quero cumprimentar aqui a Daniele, que fez aí a luz da tribuna. Dizer, Daniele, o lixo é um problema sério na nossa comunidade, sim. Na nossa região ali, Ana Rosa, Canequá, Tupi, Santa Isabel, é sério. A gente pede, talvez, o secretário levar a limpa também terreno, no outro dia está lá de novo jogado o entulho. Nós temos também lá a Mata Dona Rosa, a parte de cima, que virou só lixo, um ponto de lixo. Nós já cansamos de pedir para o secretário aqui, eu espero que agora está no orçamento, que esse ano faça aquela cerca que nem fez na parte de baixo, na Mata Dona Rosa, para não jogar aquele lixo lá, porque fala muito da dengue, mas está perto de nós. Então, e a comunidade, tem gente que não tem consciência. Vai lá, todo dia você passa lá, o lixo está lá na beira da mata, que é uma vergonha aquilo lá. Então, eu espero aí que esse ano a gente consiga, aí até o final do ano, cercar aquela mata. A mata de baixo também já está cercada. Eu tive na Econorte isso aí uns dias atrás, junto com o Magnata, com o Cecílio, e também com o assessor do Eliseu Vidotti. E como está duplicando aquela pista nossa lá embaixo, que vai ficar uma maravilha, também eles disseram que aquela mata Dona Rosa por lá de baixo, eles vão abrir, fazer um bosque lá dentro, vão limpar a mata, plantar umas árvores lá, e vai fazer um bosque ali, ficar bem legal, com um portão para o povo passear lá dentro. Então, acho que para nós já tem um ganho grande ali. O Econorte vai fazer aquilo ali, já vai sair um pouco do entulho que está ali, porque dentro daquela mata só tem entulho. Tem umas fontes de água ali que nasce, né? Só tem entulho, vai dando, é perigoso a dengue. Então, ele garantiu para a gente que naquela região ali, a Econorte vai fazer esse bosque, fazer um azul no meio. Então, eu acho que vai ficar melhor. Então, a gente vai continuar aqui cobrando da sociedade, cobrando da secretaria, que limpe, né? Que não deixe aquele entulho. E dizer também para todos os alunos aí do colégio, estou à disposição no gabinete, vocês me conhecem, sou de lá, da loja lá, Casa de Rações Pink, que é a minha, estou à disposição, vou fazer uma visita para vocês lá sim, na terça-feira que vocês pediram, qualquer terça, estou marcando, estou indo lá, para a gente conversar. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Eu só queria também fazer uma fala, Daniele. Você falou aqui de terreno vazio, lixo, né? Falta de colaboração dos moradores, a questão também da coleta, às vezes quando faz com aviso muito em cima da hora, ou às vezes deixa de avisar a comunidade. Então, há um prejuízo, né? E às vezes há uma ação, mas não consegue atingir o objetivo. Então, são coisas que são possíveis de ser acertadas, vereador Zé Ribeiro. São situações. Eu abordei um assunto aqui que tem a ver com o que você falou aqui também, durante a semana passada, que é a questão aí da cobrança dos proprietários de imóveis. Você falou aqui em terreno vazio. Eu entendo que muitos moradores e proprietários de terreno, às vezes eles ficam especulando na questão imobiliária, com terrenos vazios, e não constrói, professor Tiago, não constrói nem a calçada, nem o muro, e fica anos e anos com aquele terreno vazio, e fica fácil para uma pessoa ir lá, né, aquele cidadão que não tem consciência, né, que vai lá e joga o lixo. Então, eu acho também que isso aí também tem solução. Eu acho que a prefeitura poderia estar aumentando aí a questão da fiscalização, e essa fiscalização tem que ser feita através do fiscal de postura. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, vereador Júnior, me parece que o município só tem 2 fiscais de postura, né? Parece que o restante são fiscais tributários, essas coisas, né? Então, eu acho que aí nós podemos estar conversando com o prefeito, para aumentar essa quantidade de fiscal de postura. O que é? O fiscal de postura é aquele que vai cobrar desse morador, que ele tem o poder de estar fiscalizando e, se for o caso, aplicar a multa. Então, todos os assuntos abordados aqui, eu aqui enquanto presidente, enquanto vereador, como disse o vereador Cecílio, né, o próprio vereador Zezinho da Ração, nós ficamos aqui, todos os vereadores, ficamos contentes, porque são assuntos que realmente, como diz o Magnata, está no nosso dia a dia.
mas foi bom que vocês vieram e fica aqui o nosso agradecimento a todas as alunas, né? E o professor que esteve aqui acompanhando. Muito obrigado. Palavra vereador Rômulo. Em especial, quando a gente olha para a grande região do Ana Rosa, a gente se sente muito feliz. Uma região que é formada em primeiro momento por um povo que vem excluído do êxodo rural, mas uma região que se organiza rápida. E hoje é uma das regiões economicamente organizada do Estado, maior que 200 municípios do Paraná. O Paraná tem quase 400 municípios, então para a gente, para toda a cidade de Cambé, o Ana Rosa é um lugar muito importante. E um lugar que com a força política, com as suas lideranças, com as suas forças vivas, conseguiu se construir um bom lugar para que todos morem e que todos tenham um futuro de vida. Mas em especial eu tenho um carinho muito grande pelo Jardim Ana Rosa, e em especial pelo colégio, porque foi um dos lugares onde eu comecei a minha carreira. Já faz um pouquinho de tempo, tá? Já faz quase uns 20 anos que eu comecei a carreira de docente. E foi no Colégio Antônio Raminelli, no período noturno, até me recordo muito, numa 8ª série, eu fui acolhido pelos alunos, acolhido pelas famílias, e me deram lá o direito de começar a minha profissão. Então o vínculo com a região sempre vai ser muito grande. Então nós também se colocamos à disposição, naquilo que nós possamos alcançar, mas eu queria aqui aproveitar nesses últimos minutos, dizer que as cidades mudaram muito. Então nós temos legislações novas, mas o compasso ainda é lento. Então, por exemplo, isso que foi tratado aqui em relação à organização, à limpeza, o próprio Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001, não é uma lei tão antiga assim, ele fala da função social da propriedade. E propriedade não é só comprar, não é absoluta. Sou lá dono. Quem é dono também tem que zelar para aquele que esteja do lado. E para que a coletividade receba o benefício daquela propriedade. Então eu acredito, viu, presidente, e daí a gente fala também com todos os pares e todos que estão aqui, que é um aspecto também para a gente avançar em legislação. Claro que nós sabemos que tem coisa que nós possamos regulamentar, mas tem coisa também que nós não possamos regulamentar, até por causa da nossa competência. Mas lembrar que o mundo todo tem trazido novidades em relação à questão da propriedade. Porque foi dito aqui de terrenos baldios, de terrenos que às vezes faltam a calçada, de que a gente possa avançar nesse sentido. Mas é uma grande alegria, mais uma vez me coloco à disposição e sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador.